Vamos lá, galera, chegando para mais um. Hoje a gente vai ver mudança de estado, certo? O que é calor sensível, o que é calor latente. Então, os três estados, sólido, líquido e gás, tá certo? E essas mudanças de estados que a gente vai ver. Então, só um minuto que eu vou pegar aqui uma coisa. Então, a gente vai ter o quê? Primeiro ali a questão do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estado, do sólido para o líquido, é chamada de fusão. Certo? Então, se você quiser, pode colocar aí uma definição. Fusão é a passagem de um corpo do estado sólido para o estado líquido. Depois nós temos a volta do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação. Ok? Então, no caso, se você, vamos supor, uma pedra de gelo está no estado sólido, se você deixa ela fora da geladeira, ela vai passar para o estado líquido, então essa passagem chama-se de fusão. Ou quando você vai fazer, você coloca água líquida, né? Coloca na geladeira, ela vai solidificar. Então, fusão, passagem do estado sólido para o líquido, solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido. Depois nós vamos ter a passagem do líquido para o gás, para o gasoso. Tá certo? Passagem do líquido para o gasoso. Isso quer dizer o quê? Quando você coloca a água no fogo, se você deixar ela lá, ela vai desaparecer, né? Vai se tornar gás. Tá certo? Então esse processo aqui ele é chamado de vaporização. Então a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de gás. Temos ainda o inverso, passar do estado de gás para o estado líquido. Então, esse processo aqui ele é chamado de liquefação. Passagem do estado de gás para o estado líquido. Antes chamavam de condensação isso aqui. Antes é chamado de condensação, é a mesma coisa. Condensação. Tá certo? Depois nós vamos ter o quê? A passagem do sólido para o gás e a passagem do gás para o sólido. Qual um exemplo que a gente pode dar isso aqui? A naftalina, que você geralmente as pessoas colocam em guarda-roupa, né? Ela está no estado sólido e ela vai se transformando no estado de gás. Você vê que a bolinha ela vai diminuindo. Então, tanto uma como a outra, tanto indo como voltando, vai ser uma coisa só, é chamado de sublimação. Tá certo? Então nós vamos só voltando. Sólido para líquido, fusão. Líquido para sólido, solidificação. Líquido para gás, vaporização. Gás para líquido, liquefação, né? Ou condensação. Sólido direto para o gás, sublimação. Gás direto para o sólido, também sublimação, vai ser a mesma coisa. Então, vamos ver aqui o que é calor latente. A gente vai chamar de calor latente. Então, a gente tem que calor latente é um fenômeno, tá certo? Em que um corpo vai receber ou ceder calor, tá certo? E vai provocar apenas uma mudança de estado físico do corpo. Não vai alterar a temperatura. Então esse calor aqui ele não altera a temperatura, ele só altera o estado líquido do corpo. Já o calor sensível vai ser o inverso. Ele muda a temperatura, mas não muda o estado físico do corpo. Então, calor latente é aquele fenômeno que vai ocorrer o quê? O corpo vai receber ou ceder calor, tá certo? E vai mudar de estado. O sensível ele vai receber ou ceder calor, só que ele não muda de estado. Então, nós vamos ter aí para calcular esses
esse tipo de calor, principalmente o calor latente, nós vamos usar essa relação, ó, Q é igual a L vezes M. Tá certo? L vezes M. Ou M vezes L, tanto faz. Esse L pode ser calor latente de fusão, tá certo? Latente de fusão. Ou latente de vaporização. Para isso a gente vai ter um valor, tá certo? Então, no caso, o calor latente de fusão, nós vamos ter L, calor latente de fusão, vai ser igual a 80. Tá certo? 80. O calor latente de solidificação da volta, calor latente de solidificação vai ser menos 80. A unidade nós temos o que? Massa e calor. Então nós vamos ficar com a massa é dada em grama, o calor é dado em cal, então cal por grama, ou cal vezes grama. Tá certo? Como é um produto, cal vezes grama. Cal, grama. Então calor latente de fusão igual a 80, calor latente de solidificação igual a menos 80. O calor latente de vaporização, a passagem daqui para lá, de vaporização, vai ser igual a 540. E vamos ter o calor latente de condensação ou de liquefação, calor latente de condensação, menos 540 calorias por grama. Então, esses valores aqui, eles podem colocar ou não no problema, tá certo? Porque esses valores, eles são fixos. Então, pode vir ou não no problema quando você for resolver alguma questão. Então, vamos lembrar. O calor latente, tá certo? Ele vai receber ou ceder calor sem, havendo uma mudança de estado, tá certo? Pode receber calor, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gás, ou voltando. Vai haver uma mudança de estado. No caso do calor sensível, ele pode receber ou ceder calor, mas não vai haver mudança de estado. Então, essa quantidade de calor que eu coloquei aqui, ó, L vezes M ou M vezes L, tanto faz, só fiz inverter aqui a posição das duas variáveis, vai servir para a gente calcular isso aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui, só que, como eu falei, esses valores podem ser dados ou não num problema. Eu vou resolver um problema para a gente ver como a gente vai aplicar essa forma. Vou apagar essa parte aqui, vocês dão uma pausa aí e a gente vai resolver uma questão. Olha, ele diz, um bloco de gelo de massa 300 gramas, está aqui, exemplo 1. Um bloco de gelo de massa 300 gramas encontra-se a 0 graus. Então, ele tem uma temperatura inicial de 0 graus. Aí ele diz o quê? Para que todo esse gelo se derreta, obtendo-se água a 0 graus, que é obter água a 0 graus, são necessárias quantidade de calor, 24.000 calorias. Aí ele diz, determine o calor latente de fusão do gelo. Essa está fácil. A temperatura não mudou, ele vai passar de gelo para água. O gelo vai derreter, mas vai continuar a 0 graus. Depois é que vai adquirindo a temperatura ambiente. Como não vai mudar, vai ficar o quê? Q é igual a M vezes L, no caso aqui, calor latente de fusão. Veja que ele não deu o calor latente. Então, como a gente sabe que ele está passando do sólido para o líquido, latente de fusão, nós vamos usar o 80. Então, ele diz que Q é igual a 24.000, que vai ser igual a massa 300 vezes o calor latente de fusão. Foi o que ele pediu aqui? Determinar o calor latente. Não, só para mostrar que vai ser igual.
Então nós vamos ficar com LF, calor latente de difusão, vai ser igual a 24.000 dividido por 300. Aqui nós podemos cortar 0 com 0. Então calor latente de difusão, 240 por 3, 80 calorias para cada grama. Aí veja que só foi para uma demonstração aqui de que é igual a 80. Vamos ver mais um exemplo aqui. Para o exemplo 2. Exemplo 2, ele diz: um bloco de gelo de massa 400 gramas. Um bloco de gelo de massa 400 gramas. Encontra-se a 0 graus. Então, o gelo tem temperatura 0 graus. Determinar a quantidade de calor que deve ser fornecida ao gelo para se transformar totalmente em água a 0 graus. Ele quer transformar esse gelo em água também a mesma temperatura. Temperatura final, né, no caso, final, 0 graus Celsius. Então, veja que a temperatura não vai mudar, vai haver uma mudança de estado sem haver uma mudança de temperatura, calor latente. Então ele diz que o calor latente de difusão do gelo é igual a, eu apaguei lá, calor latente de difusão do gelo, 80 calorias por grama. Então aqui ele quer a quantidade de calor vai ser massa vezes o calor latente, então vai ficar 400 vezes 80, 4 vezes 8, 32, é só aumentar os 3 zeros, então vão ser necessárias 32.000 calorias para transformar esse gelo em água. Vamos para um terceiro aqui. Terceiro exemplo. Um recipiente contém 500 gramas de água a 100 graus. Um recipiente contém 500 gramas de água, agora está em água, não é gelo. E essa água está a uma temperatura inicial de 100 graus. Certo? Ele pergunta, para transformar toda a água em vapor, são necessárias 270.000 calorias. Ele quer transformar essa massa de água em vapor e vai precisar de, deixa eu olhar de novo, 270.000 calorias. Veja que a água, ela começa a se transformar em vapor a partir dos 100 graus, né? A partir dos 100 graus ela transforma-se em vapor. A questão 3 é a mesma coisa da questão 1, vai ficar o quê? Q igual a M vezes L, né? Só que agora nós temos o quê? A passagem do vapor, né? No caso vai ser o vapor. Do líquido para o sólido, do líquido para o gás, a vaporização. Então, no caso, nós vamos ficar com 270.000 igual a 500 vezes calor latente de vaporização. Então, o calor latente de vaporização vai ser 270.000 dividido por 500. Vamos cortar aqui 2 zeros, aqui 2 zeros. Vai ficar o quê? 27 por 5 dá 5, sobra 3, né? Não, sobra 2. 20 por 5 dá 4, sobra ali um zero, 500 calorias para cada grama. Então, como eu falei, é mais uma demonstração de calor latente de vaporização igual a 500, calor latente de difusão igual a 80. Certo? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Então, vou deixar para a próxima as curvas de aquecimento e resfriamento. Então, a gente deixa para a próxima aula, curva de aquecimento e resfriamento. Na próxima, vou resolver as questões que envolvem esse assunto aqui, tá certo? E você já recebe o PDF
e a gente deixa as curvas de aquecimento para uma próxima, para não juntar muita coisa numa aula só. Acho que eu estou indo rápido demais. Beleza? Então a gente para calor sensível, calor latente, mudanças de estado. Então foi isso que a gente viu nessa aula de agora. Então a segunda aula vai ser resolução de exercício envolvendo esse assunto aí, ok?